Sabe, geralmente quando a gente pensa em um diagnóstico médico, tem aquela expectativa quase reconfortante de precisão, né? Alguém quebra o braço, o raio-x mostra o problema, o médico aponta e diz como consertar. E pronto. A solução é bem clara ali na imagem. Exato. Mas quando a gente entra no território do comportamento humano, da neurobiologia, das dinâmicas sociais, nossa, essa máquina de raio-x simplesmente entra em curto-circuito. Fica tudo muito denso. E é por isso que o nosso mergulho profundo de hoje vai direto para o centro desse caos. Com certeza. E olha, nós temos muito material na mesa para isso. Sim, uma verdadeira montanha de dados. Estamos falando das pesquisas clínicas do psicanalista Everton Andrade, dos dados de 2024 da Associação Americana de Psicologia, relatórios da OMS, artigos da The Lancet de 2023. Sem falar no Atlas da Violência de 2025 e 2026, que traz números bem sombrios, para dizer o mínimo. É um volume que não permite análise superficial. Pois é. E a nossa missão hoje não tem rodeios. Nós vamos destrinchar os fatores, os contextos e os resultados práticos de todas essas pesquisas. O objetivo é entender como identificar certos comportamentos cedo, sabe? Para prevenir ciclos trágicos lá na frente. Precisamos ir na raiz do problema. E para chegar nessa raiz, o primeiro passo é implodir aquele mito bem preguiçoso de que a violência comportamental é um evento fortuito ou um atavismo biológico. Aquela velha história de que somos apenas animais selvagens que, de vez em quando, perdem o controle, isso? A ciência contemporânea nos prova que a violência é o desfecho de variáveis sobrepostas. São dinâmicas psíquicas profundas, uma estrutura social opressora, mecanismos de imitação. Então não é o acaso operando, é uma equação. Ok, vamos desempacotar isso. Porque, se não é um instinto animal aleatório, eu fico tentando visualizar um maquinário por trás dessa equação. Como o nosso cérebro processa essas pressões antes de agir? Bom, a literatura clínica divide a violência comportamental em dois eixos básicos, a reativa e a instrumental. Certo. Historicamente, o pessoal usa muito a analogia da panela de pressão para a violência reativa, né? Mas, lendo os dados de neurobiologia, me pareceu muito mais com um ataque DDoS em um servidor de computador. Nossa, essa é uma forma excelente de visualizar o processo neurológico. É bem por aí mesmo. Porque pensa só se faz sentido. Quando a pessoa é submetida a um estresse agudo, medo, raiva, a amígdala começa a disparar sinais de alerta. E o córtex pré-frontal, que é tipo o adulto da sala, responsável pela ética e planejamento, recebe uma sobrecarga tão absurda que simplesmente trava. O seu sistema não dá conta. Exato, o firewall cai e a resposta impulsiva toma o controle do sistema. O que é fascinante aqui é que a neurociência confirma exatamente essa queda de conectividade. Na violência reativa, não tem cálculo. É só um curto-circuito de sobrevivência. Mas na instrumental a coisa muda, certo? Muda completamente. Na instrumental não tem ataque DDoS. O córtex pré-frontal está perfeitamente ativo e engajado. Ela é fria, proativa. É orientada a arrancar dinheiro, conseguir poder político, subjugar alguém. Usando a sua analogia tecnológica, é como um código malicioso rodando em silêncio no fundo do sistema. Caramba, desenhado para contornar alarmes morais. E a etimologia nos dá uma pista interessante sobre isso. A palavra comportamento vem do latim comportare, que é levar consigo. É como carregamos nossa existência. Sim, o nosso modo de estar no mundo. E a reatividade seria o choque mecânico de quando a gente não tem filtro para o que o mundo atira na gente. O que me leva aos textos do Everton Andrade. Ele traz o conceito do acting out, a passagem ao ato. Ele diz que a violência é o fracasso da metáfora. Mas, sendo sincero, soa meio abstrato, sabe? Como assim fracasso da metáfora? Vamos traduzir isso para a mecânica da mente. Nós desenvolvemos a linguagem para simbolizar a nossa dor, as nossas frustrações. Criar uma metáfora ou explicar o que a gente sente exige muita sofisticação cognitiva. Quando o indivíduo não consegue fazer isso, quando o trauma é tão imenso que a linguagem colapsa, essa energia psíquica não some. Ela vai para o corpo. O soco na mesa, o grito agressivo, clinicamente falando, é o fracasso trágico da capacidade de dizer
Eu estou sofrendo. Nossa. Então a incapacidade de elaborar emoções é a faísca. E se a gente juntar isso com a teoria do Erich Fromm sobre o narcisismo maligno, o cenário fica tenso. A violência aí frequentemente vem da defesa de um ego desmoronando, né? Exatamente. Pense no ego do narcisista maligno como um castelo de cartas extremamente frágil. Para essa pessoa, qualquer discordância, qualquer limite, não é uma opinião diferente. É decodificado como uma ameaça existencial. Se eu discordo, eu ameaço a realidade dela? Isso. E como o ego não tem estrutura para tolerar isso pelo diálogo, olha o fracasso da metáfora aí de novo. A agressão entra para aniquilar a fonte da frustração e recuperar o controle. O que nos obriga a mudar a nossa lente. Porque se a violência nasce no silêncio da mente, ela não começa com uma manchete policial. Ela começa muito antes, invisível. No café da manhã, na sala de reunião. Nas dinâmicas diárias de poder. Pois é. E como a gente identifica esse perigo silencioso antes que ele escale? Esse é o cerne da prevenção, sabe? A violência psicológica e a coerção raramente deixam hematomas, mas elas fraturam a estrutura cognitiva da pessoa. E o estudo ACEs de 2025 sobre experiências adversas na infância traz um dado assustador. Aquele sobre as chances de repetição? Esse mesmo. Crianças expostas a essas dinâmicas invisíveis de subjugação no lar têm 74% mais chances de repetir esse ciclo intergeracional, seja virando abusador ou buscando novos abusadores na fase adulta. 74% é uma condenação estatística quase certa se não houver intervenção. Vamos materializar isso. Os relatórios falam muito de gaslighting e violência passivo-agressiva. E, para quem está ouvindo, o gaslighting não é só mentir, né? O mecanismo é muito mais perverso. Muito mais. É quando alguém manipula a situação para fazer a vítima duvidar da própria sanidade mental e da sua noção de realidade. Aquela frase clássica de casal, eu nunca disse isso, você está imaginando coisas, sendo que os dois sabem o que aconteceu. O objetivo não é ganhar o argumento, é enlouquecer o oponente até ele ceder o controle. Perfeita distinção. O alvo é a capacidade da vítima de confiar nos próprios sentidos. E a violência passivo-agressiva opera nessa mesma frequência, mas sob a camuflagem da omissão. Tipo tratamento de silêncio punitivo? Sim, não é pedir um tempo para se acalmar, é a retirada calculada de afeto para asfixiar emocionalmente o outro. Ou então, esquecer de entregar uma tarefa vital no trabalho, sabotando o colega com uma fachada de "ups, desculpa, sou desorganizado". Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo. Como a gente distingue a diferença entre um colega genuinamente desorganizado ou alguém tendo um dia péssimo de um perpetrador de violência estruturada? A linha parece muito tênue. A distinção não está no ato isolado, está na repetição. E principalmente na ausência de reparação. Quando alguém tem um dia terrível e age mal, depois que a poeira baixa, existe reparação genuína. A pessoa sente culpa e pede desculpas. Faz sentido. Já na violência estruturada, a resposta para o confronto não é a reparação, é mais punição. E a Anna Freud explica o motor triste por trás disso com a identificação com o agressor. O perpetrador muitas vezes foi a vítima no passado, e inconscientemente a mente dele decide que, para não ser mais a presa aterrorizada, ele precisa vestir a pele do predador. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante e assustadora. Porque estávamos falando de sobrevivência no nível micro, em casa. Mas o que acontece quando o tecido social pega essa mecânica de poder e fragilidade e injeta num megafone tecnológico? Olhando para 2026. É o momento em que a patologia individual encontra um modelo de negócios escalável. Sim, o Atlas da Violência mostra que áreas com alta desigualdade chegam a gerar 40% mais violência. As disputas de facções são responsáveis por 52% das mortes no Norte e Nordeste. E mais de 78% dos homicídios envolvem armas de fogo. Mas o dado que afeta qualquer pessoa com um smartphone é o salto de 28% em crimes de ódio cibernético. A violência algorítmica. As redes priorizam o ódio porque retém atenção.
Eu lembrei na hora da teoria do desejo mimético do René Girard. Nossa, excelente conexão. Porque a gente assume que os algoritmos só refletem a realidade. Mas se Girard diz que a gente sempre imita os desejos e ódios dos outros, será que a tecnologia não está fabricando uma crise mimética, criando a violência que consumimos? Se conectarmos a visão do Girard ao quadro geral, sim, os algoritmos são aceleradores de partículas para o ódio humano. A sociologia já falava da agenda setting, de que muita notícia criminal gera a síndrome do mundo perverso. Que é aquela crença de que a sociedade é muito mais perigosa do que realmente é, né? O que leva ao isolamento. Isso. Mas adicione a hipersegmentação dos algoritmos modernos nisso tudo. O Emil Durkheim chamaria o nosso cenário atual de o ápice da anomia. O colapso das normas compartilhadas. Exatamente. As instituições falham e o indivíduo fica à deriva. Quando ele encontra um algoritmo que dá um alvo claro para sua frustração, a faísca encontra a pólvora. E o Bourdieu entra com o conceito de violência simbólica. Que é a dominação internalizada sutilmente. Sim, a desinformação não é só mentira na internet. É violência simbólica que convence as pessoas de que certos grupos são ameaças existenciais. E a história não perdoa. A desumanização pela linguagem sempre precede a violência física. E isso explica uma mudança estrutural gigantesca nos relatórios. Saímos daquela era do medo do assalto aleatório no semáforo e entramos na era da violência identitária, direcionada por gênero, raça e ideologia política. Sim, os alvos mudaram. Veja os dados de feminicídio. Um recorde absoluto de 1.470 casos em 2025. E não importa o lado político de quem está ouvindo, é um fato quantificável que a violência direcionada a figuras políticas subiu assustadoramente no mundo todo. Mas tem um comportamento nosso que é bizarro no meio disso. Consumir tragédia como entretenimento? Exatamente. Podcasts de true crime, noticiários. Como a psicanálise explica essa compulsão por assistir ao desastre dos outros? A psicanálise lacaniana usa um conceito chamado gozo ou jouissance. Não é alegria, é um prazer sombrio muito próximo do horror. Quando consumimos essas tragédias, no fundo, tentamos processar os nossos próprios medos primários sobre a morte. É meio que usar a dor do outro para regular a nossa própria ansiedade existencial. Sem dúvida. O horror na tela fascina porque a tela atua como um escudo. Nós gozamos da tragédia porque nós sobrevivemos a ela. E a antropologia chama isso de ritual de passagem negativo. Para unir a tribo. E isso, o ódio compartilhado contra um monstro cria uma ilusão temporária de coesão social numa sociedade fragmentada. Isso nos joga num paradoxo civilizatório absurdo, porque dá uma sensação de fatalismo, de que a nossa biologia nos condena. Quem estuda história conhece a tese monumental do Steven Pinker de que a violência letal histórica está em declínio constante. O Estado absolutista que executavam praça pública não existe mais daquela forma. Sim, mas aí olhamos para 2026 e os números parecem contrariar o Pinker. Como a gente concilia essa matemática de que somos mais pacíficos hoje com o aviso da Susan Sontag de que esse excesso de imagens só nos torna dessensibilizados e cínicos? Essa contradição é o grande enigma da modernidade tardia. A resposta é que a agressão passou por uma metamorfose. O Pinker não está errado nos gráficos macro, mas a violência foi pulverizada. Ela saiu do campo de batalha e se infiltrou nas caixas de comentários e nas relações em casa. A letalidade em grande escala caiu, mas a toxicidade subiu para níveis asfixiantes. E a Hannah Arendt já previa isso com a banalidade do mal, que a falta de reflexão era o perigo real. Perfeito. O mal não precisa de monstros com presas, precisa de pessoas comuns que param de pensar. E hoje a burocracia é o algoritmo, automatizando o ódio sem a gente perceber. E é aí que o Everton Andrade traz uma síntese brilhante. De que não é uma maldição genética? Exato. A Declaração de Sevilha, de 1986 da ONU, já derrubou a ideia inatista de que fomos biologicamente programados para a guerra. A violência sistêmica moderna é, na verdade, a falência da alteridade. Falência da alteridade. É a nossa incapacidade absoluta de olhar para alguém diferente e reconhecer que tem um ser humano do outro lado. Precisamente.
o outro vira só um obstáculo a ser eliminado. E a solução para isso não é mais policiamento truculento, que só gera mais reatividade. A solução é reconstruir a nossa inteligência social e a capacidade de simbolização. Dar palavras à dor. Então, o que a gente extrai disso tudo para a nossa realidade? Se olharmos para o colapso do córtex pré-frontal, os 74% de repetição de abusos originados no gaslighting e os algoritmos que escalam o ódio, a conclusão é que a violência é um idioma falho, né? Sim, é uma forma de analfabetismo emocional e social. E combater isso exige recuperar a linguagem. E olha, tem uma ferramenta de autoconhecimento muito prática para quem está nos acompanhando, que vem da etimologia de duas palavras que a gente sempre confunde: agressão e violência. Quais são as raízes? A palavra agressão vem do latim agrede, que é literalmente dar um passo em direção a. Na psicologia, a agressividade não é vilã. Ela é energia vital para você se impor, defender limites saudáveis e buscar objetivos. É o impulso de agir, a força motriz? Exato. Mas violência vem de violentia, que carrega o sentido de subjugar o outro contra a vontade dele, violar a integridade de alguém. Quando você entende essa diferença, a sua autoanálise muda. Podemos direcionar nossa agressividade vital para inovar, em vez de deixar a frustração virar a passagem ao ato, a violência. A consciência plena da nossa própria psique é o que impede o comportamento automatizado e cego. Isso devolve a agência para cada um de nós. O raio-x da mente é nebuloso, mas iluminar nossos próprios pontos cegos é a única salvação contra o viés de negatividade do mundo atual. Com certeza. E isso levanta uma questão importante que talvez seja o maior desafio das próximas décadas e que vale a reflexão de cada um hoje. Nós discutimos exaustivamente como a violência é o fracasso da metáfora, né? O colapso da capacidade de processar dor através da linguagem. E a internet é o espelho superdimensionado disso. Então, a provocação é: nós estamos treinando os modelos mais avançados de inteligência artificial do planeta, raspando os dados dessa mesma internet fraturada, consumindo nossos fóruns de ódio, nossos curtos-circuitos emocionais diários. Caramba! Se a tecnologia aprende a imitar a forma como nos comunicamos hoje, o que acontece quando a próxima geração de IA internalizar estruturalmente o nosso próprio fracasso humano em usar a metáfora? Estamos, sem perceber, codificando a nossa falência de alteridade no DNA da tecnologia do futuro.